Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, boa noite. Papo das 6, na quarta saudável. E hoje o tema é arritmia cardíaca. É um tema muito importante. E para falar sobre esse tema hoje, nós temos dois grandes cardiologistas aqui. O Dr. Alberto Nogueira, que é cardiologista, arritmologista. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Boa noite, é muito bom a gente estar de novo aqui hoje para falar das arritmias cardíacas, das alterações elétricas aí do coração. Também temos o Dr. Flávio Rosa, cirurgião cardíaco. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e poder prestigiar esse evento. Então, para começar, eu queria que vocês explicassem para a gente o que é exatamente a arritmia cardíaca. Para a gente explicar o que é arritmia cardíaca, a gente tem que saber como é que a rede elétrica do coração funciona. Então, eu vou pedir para colocar um vídeo para a gente mostrar o coração funcionando, né? E a partir daí a gente então pode explicar direitinho. Ali a gente tem então o coração por dentro, né? E esses sinaizinhos que estão passando por todo o coração é a rede elétrica do coração. Aquele inicial chamado SA node, que é o nosso sinusal, é a bateria normal do coração. Lá é gerado o impulso elétrico que vai passando por todo o coração. Ele é como se fosse um marca-passo, né? E ele sofre influências de vários locais do organismo, de hormônios, influência do sistema nervoso, né? Então, ele produz estímulo elétrico, esse estímulo elétrico passa pelo átrio, e ali no átrio ventricular, que é o meio do coração, onde está mais brilhante, né? Esse estímulo elétrico passa para a parte de baixo e maior do coração, que a gente chama de ventrículo. Então, aquela alça azulzinha lá em cima é a rede elétrica dos átrios, que é a parte de cima do coração, e a alça vermelhinha aqui embaixo é a rede elétrica dos ventrículos do coração, tá certo? Então, o estímulo, ele parte de cima, ali do nosso sinusal, passa pelos átrios, chega no nó ventricular, no meio do coração, e depois desce para os ventrículos, fazendo com que o coração bata. Então, o coração ele bate em cima primeiro e depois embaixo, olha lá como é que ele bate, em cima, embaixo, tá bom? E esse sistema elétrico funcionante, a gente consegue ver pelo eletrocardiograma, que é aquela imagem ao lado ali, ele mostra direitinho aquela onda P é a parte de cima batendo, e a onda R, o QRS, na verdade, é a parte de baixo batendo. E a onda T no final do eletrocardiograma é justamente o momento em que o coração relaxa para receber o sangue. Então, faz favor, você pode parar o vídeo aí? Não, é só parar o vídeo nessa última aí. Então, as arritmias, elas são alterações tanto na formação do estímulo elétrico ou alterações na condução do estímulo elétrico pelo coração. E a gente então tem como classificação das arritmias o que a gente chama de taquiarritmias e as bradiarritmias. Eu vou deixar as bradiarritmias para o nosso querido Dr. Flávio explicar, e eu vou falar um pouco sobre as taquiarritmias.
As taquiarritmias, elas são arritmias que fazem o coração acelerar, que fazem o coração bater mais rápido ou então mais descoordenado, né? E elas podem aparecer na parte de cima do coração, chamadas taquiarritmias supraventriculares, e elas podem aparecer também na parte de baixo do coração, chamadas taquiarritmias ventriculares. As taquicardias supraventriculares, a principal delas, né, a mais frequente delas, sustentada, é a fibrilação atrial, que é a arritmia mais clinicamente relevante no nosso dia a dia, porque a fibrilação atrial atinge muitas pessoas, ela atinge mais pessoas idosas e ela pode causar alterações no coração, como miocardiopatia dilatada, que é o coração grande, pode causar também problemas de AVC, é uma das maiores causas de AVC isquêmico que a gente tem, né? E a gente vai falar sobre isso depois. Das taquiarritmias ventriculares, a mais clinicamente relevante é o que a gente chama de fibrilação ventricular, que é uma parada cardíaca. O coração ele fibrila, como se fosse um curto-circuito na parte de baixo do coração e ele não consegue contrair, não consegue bater, então há uma parada cardíaca. Geralmente a fibrilação ventricular é uma das maiores causas de morte súbita cardíaca que a gente tem. E ela é clinicamente relevante porque há situações em que a gente pode prevenir. A gente sabe que mais ou menos 300 mil brasileiros morrem por ano de morte súbita cardíaca e há muitas situações que a gente pode prevenir para evitar esse tipo de arritmia, esse tipo de taquiarritmia ventricular chamada fibrilação, né? E a gente vai falar isso posteriormente também. Agora, a bradiarritmia, que é o coração batendo mais devagar, eu vou pedir para o Dr. Flávio falar para a gente aí. As imagens que o Dr. Alberto mostrou são muito bonitas, porque mostram realmente a cadência que é o coração. Você quer que coloque de novo a imagem? Se puder, vou colocar a imagem batendo. Ali, como o Dr. Alberto demonstrou, os átrios, onde nasce o comando do coração, em verdinho ali está o começo do comando. E justamente onde está em amarelinho, que é o nó sino, átrio ventricular, é ali que acontece então a falta do comando do átrio para o ventrículo. E aí você tem os bloqueios cardíacos, as bradiarritmias, em que o estímulo nasce no coração, lá no SA node, como está ali, mas não chega nos ventrículos de forma adequada. Então você tem as pausas, os bloqueios cardíacos. É muito comum os pacientes chegarem com quadros de síncope, tonturas, alguns com o histórico de um quadro de convulsão e, na verdade, era um bloqueio cardíaco. Às vezes tomando medicações, porque os primeiros diagnósticos apontavam para isso, mas não eram. Os bloqueios cardíacos também têm forte ligação com os problemas do sono. A apneia do sono costuma favorecer essas situações. Então, é algo realmente relevante. Volta e meia tem um paciente necessitando de marca-passo em função desses bloqueios cardíacos, dessas bradiarritmias. Que coisa, né? E os tipos de arritmia, então, vocês já falaram, né? Quais são os tipos? E quais são as principais causas das arritmias cardíacas? As arritmias, elas têm várias causas. Muitas delas podem ser congênitas, ou seja, há um defeito de fábrica na formação do feto dentro do útero da mãe, né? E esse defeito faz com que haja alterações em qualquer nível daquele sistema de condução, de formação do impulso elétrico e também do sistema de condução elétrico do coração. Então, pode ser congênitas, podem haver arritmias de origem genética, ou seja, alterações moleculares, celulares, né, do coração, que a gente não consegue ver a olho nu. Geralmente a gente vê alterações pelo eletrocardiograma, ou mais ainda através de exames genéticos específicos. E eles podem mostrar para a gente alterações em determinadas estruturas microscópicas do coração que podem causar arritmias, inclusive algumas delas até morte súbita. E as arritmias também podem ser causadas por alterações estruturais no coração. Então, qualquer
doença que altere o coração do ponto de vista estrutural, né, o infarto do miocárdio, hipertensão arterial, fazendo o coração ficar hipertrofiado, Chagas. Doença de Chagas, do barbeiro, né, alterações metabólicas como doenças da tireoide, elas também podem alterar o coração e causar as arritmias cardíacas. E existem fatores de risco, doutor Flávio, que a gente deve estar atento a isso? Com certeza. As arritmias cardíacas elas têm forte ligação com o estilo de vida. Então, o Dr. Alberto pontuou as questões genéticas, de nascimento, alterações metabólicas, mais fatores de risco: obesidade, hipertensão, a ingesta de bebida alcoólica, tabagismo, a qualidade do sono desses pacientes, as doenças da tireoide que precisam ser tratadas, todas elas configuram fatores de risco para desenvolvimento dessas arritmias, tanto para as taquiarritmias quanto para as bradiarritmias. Então é importante estar atento a esses fatores de risco que estão na população de modo geral. Obesidade, hipertensão, a qualidade dos medicamentos, se está fazendo o seu tratamento corretamente, né? Às vezes tem um diagnóstico, mas não toma as medicações adequadamente. É como não estar tratando. Então, esses fatores de risco que já são sabidos de um modo geral das doenças cardiovasculares também afetam para as arritmias cardíacas. Sim. E o senhor falou também sobre a fibrilação atrial, que ela é uma das maiores causas, né, de AVC. Então, fala um pouco mais sobre ela, por favor, sobre, né, os tratamentos. E tem tudo a ver com o que o Dr. Flávio falou agora, e a gente sabe que fibrilação atrial é uma doença caracterizada por um ritmo irregular e rápido do coração. Ela é originada na parte de cima do coração, portanto é uma arritmia supraventricular, e é um fio desencapado, como se houvessem vários curtos-circuitos dentro da parte de cima, que a gente chama de átrio, né? Então há uma desorganização elétrica, e isso faz com que o átrio, ao invés de contrair do jeito que estava ali no vídeo, né, ele fica fibrilando. Então, ali dentro, o sangue ele fica mais parado e há uma propensão maior de aparecer coágulos, de o sangue engrossar e formar coágulos. Esses coágulos formados ali, em algum momento eles podem sair do coração, migrar por todo o sistema arterial, e 80% das vezes esses coágulos vão parar no cérebro. Por isso, entupindo uma artéria do cérebro, causando um AVC. Por isso que um dos maiores problemas da fibrilação atrial, né, é o AVC, e é uma das maiores causas de AVC. E depois a gente vai falar em tratamento, né? Existe tratamento para isso. E outra coisa que a fibrilação atrial pode causar, pela desorganização do ritmo, é a sensação de palpitação, tonturas, dor no peito, inclusive até desmaio ela pode fazer. Em alguns casos, ela pode fazer o coração bater de forma tão descoordenada que o coração ele sente e ele começa a aumentar de tamanho, causando uma insuficiência cardíaca. Entendi. E aí a gente pode passar agora para diagnóstico, né? Como que a gente faz o diagnóstico da arritmia cardíaca? O diagnóstico da arritmia cardíaca é basicamente pela documentação do ritmo. E a gente tem como padrão o eletrocardiograma. Exatamente. Né? A melhor coisa que tem é quando você tem um sintoma relacionado à arritmia cardíaca e você consegue documentar aquele momento com o eletrocardiograma. Esse é o padrão ouro para você saber se é uma arritmia, né? E qual é o tipo de arritmia. Existem algumas variantes do eletrocardiograma, por exemplo, a eletrocardiografia dinâmica, que a gente chama de Holter, que ela pode ficar durante 24 horas, pode ficar durante 48 horas ou 3 dias, ou pode ficar até 7 dias. E ela pode, com o objetivo de detectar alterações do ritmo que não aparecem de forma muito frequente, que aparecem de forma mais esporádica. E existem dispositivos novos que podem detectar até mais para frente.
Recentemente, a gente teve um caso, né, doutor Flávio, em que a gente implantou o que a gente chama de monitor implantável, um aparelhinho bem pequenininho, do tamanho de um pendrive, que é implantado num tecido subcutâneo nessa região aqui, próximo ao externo. E ele fica 3 anos lá, mais ou menos, identificando o ritmo do coração. E sintomas que são muito esporádicos, ele pode detectar e pode mostrar para a gente aí como é que é isso, né? Qual é o tipo de arritmia. O próprio relógio, esses reloginhos da Apple, esses reloginhos da Samsung, eles têm um aplicativo e que ele grava o eletrocardiograma do paciente na hora em que você ativa ele. Então, você também pode detectar através desses reloginhos aí. E existem vários outros aparelhos que detectam o ritmo, que estão à disposição aí nas lojas, né? Que também podem ser usados para avaliar e fazer o diagnóstico das arritmias cardíacas. Muito bom, mas sempre que tiver alguma alteração, né, doutor Flávio, é importante que procure o cardiologista e não tome providência sozinho, né? Exatamente, o que o doutor Roberto está chamando a atenção são dispositivos que vão demonstrar alterações. Uma vez detectadas, essa é a hora de procurar o cardiologista para o diagnóstico correto, pois eles podem demonstrar alterações, mas ali não vai ser suficiente para o diagnóstico. Vai demandar realmente realizar o eletro, o Holter, como ele bem falou, e o caso em questão foi depois de 3 meses que a gente conseguiu identificar. Ele ficou com o dispositivo e 3 meses após o implante que nós documentamos o evento do desmaio e a arritmia associada. Agora ele está indo para o implante do marca-passo. Senão ia ficar rodando, não ia ter tratamento. Documentamos a bradiarritmia, como começamos a falar, e agora sim a indicação do tratamento. Muito bom. Quais são os sintomas mais comuns da arritmia cardíaca? Olha, é muito comum o desmaio, a síncope e tontura. Síncope é o desmaio comum, como chamamos de forma mais corriqueira. Mas esses são os sintomas. Tontura, tremores nas pernas, às vezes as vistas escuras, a turvação visual e pernas cansadas. Pessoas normalmente chegam com sintomas fugazes, simulando uma falta de ar, uma glicose baixa, estou passando mal, meio tonta. É um diagnóstico que demanda essa percepção. Essa descrição é suficiente para a gente olhar para o ritmo cardíaco, o eletrocardiograma e começar a ver se existe associação entre o que ela descreve com o eletro daquele momento que ela descreveu a situação. Essa é a forma como a gente começa a tratar. Muito bom. E aí esse diagnóstico, então, a gente faz os exames, né? O senhor pode falar quais são os exames, né? Tem o Holter, o eletrocardiograma, o Holter que é o eletrocardiograma que fica mais tempo, né? Digamos assim. E existem alguns outros exames que podem ser feitos? Em relação ao diagnóstico da arritmia, não. Do ponto de vista de diagnóstico específico, para a gente saber se é uma arritmia e qual é o tipo, são esses aparelhos que a gente acabou descrevendo. Só que numa investigação de uma arritmia, a gente nunca para no diagnóstico da arritmia. A gente tenta saber qual é a causa. E aí, para a gente saber qual é a causa, a gente tem que avaliar não só a rede elétrica do coração, mas também a alvenaria, como eu gosto de brincar. Então, a gente vê a parte estrutural do coração e essa parte estrutural e o encanamento, ver se tem algumas artérias entupidas, se tem problemas nas válvulas, musculatura está grossa ou não está, coração está grande ou não está. Tudo isso vai ajudar a gente a entender qual foi a causa e também alguns exames metabólicos para saber se tem doença de tireoide, se tem anemia, se tem qualquer outro tipo de situação que possa causar aquela arritmia. Então, o diagnóstico em si é simples, teoricamente, né, Flávio? Teoricamente. Às vezes demora, né? Mas eletrocardiograma, Holter e os dispositivos. Mas a abordagem de uma arritmia requer vários outros exames para a gente entender por que aquilo aconteceu. Tá bom. Nós vamos continuar nosso bate-papo das 6, daqui a pouquinho encerraremos o primeiro bloco agora. Fique conosco, vai ter muita coisa boa.
Olá, voltamos agora para o segundo bloco, falando sobre arritmia cardíaca com o Dr. Alberto Nogueira e o Dr. Flávio Rosa. Então agora a gente vai falar sobre os tratamentos disponíveis para arritmia cardíaca. Quais são os tipos de tratamento que a gente pode falar aqui? Então, algumas arritmias que são causadas com a fibrilação atrial por alterações de fatores de risco, por exemplo, hipertensão arterial, obesidade, apneia do sono, o tratamento começa com a modificação desses fatores de risco. Então, uma vida saudável, com boa alimentação, controle do peso, com a atividade física, né, e uma vida regular, isso traz um benefício e diminui a chance das arritmias aparecerem, principalmente a fibrilação atrial, e também ajuda no tratamento delas quando elas já estão instaladas, né? Então, a modificação de hábitos geralmente ajuda bastante. A outra coisa é com relação à medicação. Às vezes a arritmia ela traz sintomas e esses sintomas têm que ser tratados com medicações que a gente chama de medicações antiarrítmicas. As medicações antiarrítmicas são várias que a gente tem e o grande problema delas é que quanto mais potentes elas são para tratar a arritmia, mais efeitos colaterais elas trazem, né? Uma delas, a melhor que a gente tem, que é a mildarona, a gente tem vários efeitos colaterais e a gente precisa escolher bem qual é o momento certo de usar. Então, há uma necessidade de pesar risco-benefício sempre, conversar com os pacientes sobre essa questão de iniciar o tratamento. Inclusive, uma das arritmias mais frequentes na nossa prática clínica, que são as extrasístoles, que são batimentos prematuros do coração. Essas extrasístoles são uma formação do estímulo elétrico em outra parte do coração aleatório, diferente da formação habitual do estímulo elétrico que é lá no nosso sinusal. Isso causa um batimento prematuro, muitas pessoas não sentem nada e outras pessoas sentem um batimento diferente, sentem um desconforto. E aí a gente precisa entrar com antiarrítmico. Na maioria das vezes, essas extrasístoles não causam problemas mais sérios no coração. Então, por vezes, o tratamento com medicação antiarrítmica pode ter efeitos colaterais mais importantes do que o próprio tratamento da arritmia em relação à vantagem. Então, isso tem que ser muito bem pesado, né? Qual é o momento de eu tratar, né? E uma pessoa sabendo que ela tem uma arritmia, mas que essa arritmia não traz consequências importantes, o máximo que vai provocar são palpitações, geralmente ela fica mais tranquila e ela não tem mais o sintoma. Mas é claro que isso, o médico que está avaliando vai conversar com cada paciente, vai saber direitinho, colocar na balança se vale a pena entrar com medicação ou não. No caso de falha de medicações, ou no caso em que a medicação não é tolerada, ou no caso em que o paciente não quer usar medicações, existem outras formas de tratar as arritmias. As taquiarritmias que fazem o coração acelerar, geralmente elas são tratadas com a ablação por catéter. A ablação por catéter é um procedimento em que entra-se com catéter pela veia da virilha, esse catéter vai até o coração, lá no coração se faz um estudo da rede elétrica, descobre o local onde aquela taquiarritmia está sendo gerada e faz uma cauterização de vários pontos ali até o nervinho responsável pela formação da arritmia ele perder a sua função. E é um tratamento que já está no Brasil há muito tempo já e inclusive é um dos melhores tratamentos que a gente tem hoje para a fibrilação atrial. A ablação de fibrilação atrial, hoje em dia, ela está sendo muito usada, traz um resultado muito bom. E outros tipos de tratamento são os tratamentos aí das bradiarritmias, são os marcapassos e desfibriladores. Exatamente. No cenário das bradiarritmias, quando há falha de comando, as medicações já não têm o mesmo poder. Essa é a hora de um dispositivo conectando átrio e ventrículo e voltando devolvendo o ritmo normal ao coração. Nas bradiarritmias, então, a gente tem dois eletrodos, um para o átrio e para o ventrículo. E os marcapassos quando tem as taquiarritmias, em que temos os desfibriladores, em que eletrodos são colocados justamente para prevenir a morte súbita.
que é uma situação extrema, grave, de risco de vida iminente, em que o dispositivo é feito para monitorar as arritmias do tipo fibrilação ventricular. Uma vez que elas aconteçam, o aparelho está lá para dar o choque e então tirar o paciente da arritmia. Também temos esse cenário, marca-passo específico para as arritmias com altas frequências. Sim, e a gente tem esse tratamento em Linhares, né, doutor? Sim, desde os marca-passos comuns até esses aparelhos mais complexos, os desfibriladores e ressincronizadores, tanto o implante endocavitário, dentro da cavidade, dentro do coração, quanto o implante pelo subcutâneo. Já temos implante de desfibrilador instalado só por debaixo da pele, em torno da área do coração, servindo para prevenir a arritmia. Isso foi um jovem há pouco tempo. Ele, numa corrida na fábrica, um dia festivo, ele passou mal e caiu perto da ambulância. Então ele foi salvo pela prontidão do serviço médico com um dispositivo de desfibrilação. Ele foi salvo do evento de morte súbita que estava acontecendo. Uma vez documentado isso no hospital, ele então recebeu esse desfibrilador com implante subcutâneo. Então, prevenção de morte súbita com aparelho de marca-passo. Uma das modalidades que nós estamos aqui falando, né? Isso aí. E um caso emblemático, né, é o caso de um jogador da Dinamarca que teve uma parada cardíaca em campo, foi reanimado com um desfibrilador externo, né? Exatamente. E hoje em dia ele está jogando aí a Eurocopa. Jogando a Eurocopa? E ele tem um desfibrilador subcutâneo. Bom saber. Muito bom. E é importante também, né, só voltando na medicação, por exemplo, se a sua vizinha tem arritmia, você descobriu que tem, já viu que não pode usar o mesmo medicamento, né? Cada caso é um caso, tem que procurar o cardiologista e fazer o tratamento personalizado. Exatamente. Um detalhe que a gente ia falar e que a gente pode colocar o vídeo, se der, é aquele outro vídeo, sobre a oclusão do apêndice atrial esquerdo, que também é feito aqui. A gente está vendo ali uma imagem do átrio esquerdo, da parte de cima do coração, e a gente coloca aquele dispositivo ali, que ele oclui aquela parte do coração, do átrio esquerdo, né? E aí, colocando o contraste, a gente vê que não entra mais aquele contraste preto ali em cima, no apêndice atrial esquerdo, e isso faz com que o coágulo que é formado ali, ele não consiga sair mais. Então, na fibrilação atrial, para a gente prevenir a formação dos coágulos, a gente dá um anticoagulante, né? E quando o paciente não pode usar anticoagulante, ou porque tem hemorragias, ou porque o anticoagulante não foi eficaz em prevenir esses eventos, a gente pode usar o oclusor do apêndice atrial esquerdo, que também é feito através de catéter, e feito ali no Unicor e no LMC. E inclusive foi o Dr. Tarcísio que mandou esses vídeos para a gente aí, queria mandar um abraço para ele. E isso ajuda bastante na prevenção de AVC isquêmico ou de embolias, né? Quando os pacientes não podem usar o anticoagulante. Complementando essa informação, além do apêndice, que é ocluído por técnica hemodinâmica, nas cirurgias cardíacas de costume, nas cirurgias de válvulas, a gente realizar o fechamento dessa cavidade, chamada apêndice atrial. É naquelas entranhazinhas ali que se escondem os coágulos. Então, cirurgicamente, a gente procura também isolar esse território, diminuindo assim grandemente o risco do AVC em pós-operatório, o risco tardio. Boa parte desses doentes da cirurgia cardíaca de válvula, eles também têm a fibrilação atrial e essas arritmias e necessitam dos anticoagulantes. Então, é o tipo de abordagem também realizada pela via da cirurgia cardíaca. Muito bom. E tem algumas inovações tecnológicas assim que também ajudam, né, no tratamento, no monitoramento dessas arritmias? Sim, o tratamento a gente tem os marcapassos que a gente chama de leadless, né, sem eletrodo, que são marcapassos implantados via catéter dentro do coração. Eles são marcapassos bem pequenininhos, né? São estruturas bem pequenininhas que vão via catéter pela veia da virilha e eles são implantados dentro do coração. Então não há aquele gerador que geralmente fica do lado de fora e também não há eletrodos entrando
na veia, né? E isso aí é uma das inovações que a gente tem. E em relação ao monitoramento das arritmias, são todos aqueles dispositivos que a gente conversou, né? Para detectar as arritmias. Cada vez mais eles têm avançado em dispositivos adequados para isso, né? Tá joia. Tem algumas medidas preventivas que a gente possa fazer para reduzir o risco, né, de desenvolver arritmias? Então, a prática de exercícios físicos, a alimentação saudável, sono de qualidade. Coincidentemente, ontem eu recebi um paciente que ele está indo já para a 5ª tentativa de ablação. E ele relutante em tratar o sono. Está indicada a terapia CPAP e ele está relutante. Eu falei, olha, se você estivesse tratando a qualidade do seu sono, talvez você não estivesse precisando de mais intervenções. Nesse cenário, a qualidade do sono precisa ser investigada. É muito comum muitos desses doentes desenvolver as arritmias durante o sono. E uma das causas, então, é o distúrbio do sono. E isso precisa ser investigado com exames. Além das medicações. Sim. Muito bom. Gente, e também, em relação à prevenção, a gente tem o desfibrilador externo, né? Automático, que a gente chama de DEA, e que a gente pode usar, deixar esse aparelho mais disponível em lugares afastados ou em lugares com uma população muito grande, como estádios ou em ambientes que tem um público muito grande. No Congresso de Cardiologia a gente tem esses aparelhos aí, né, um em cada stand, né, um em cada pavilhão, porque é um aparelho muito importante na detecção de fibrilação ventricular e uma vez detectado, o aparelho automaticamente entra em ação, chocando o paciente e tirando ele do ritmo cardíaco. Então, é importante a população saber que existe isso e que ele precisa procurar o serviço médico do local onde ele vive, se for num local mais afastado do centro, onde não tenha uma abordagem do SAMU, do 192, vale a pena a gente conversar com as equipes médicas locais para ver se não consegue disponibilizar um desfibrilador desse com uma população treinada através do BLS, que é o suporte básico de vida, né, para poder saber usar adequadamente. Vale a pena porque a gente consegue diminuir muito a chance de morte súbita quando a gente consegue detectar isso precocemente. Tá ótimo. Nós vamos agora para o terceiro bloco. Fiquem conosco, só um minutinho no intervalo. Olá, voltamos. E nós estávamos falando aqui no intervalo sobre a importância do desfibrilador. O Dr. Alberto agora vai fazer uma demonstração como ele pode ser usado no caso de arritmia. Então, os pacientes que têm algum mal súbito, né, e perdem a consciência, a gente precisa fazer uma abordagem desse paciente, primeiro detectando se ele está tendo alguma parada cardíaca, né? E tudo isso é orientado através de cursos, né, que a gente chama de BLS ou suporte básico de vida, que várias pessoas estão disponíveis para ajudar, né? Isso aí. E elas são treinadas para atender um paciente desse que tem esse mal súbito e são treinadas também a utilizar o desfibrilador. Então, a gente usa essas pazinhas aqui do desfibrilador, a gente cola, elas têm aqui já o desenho, aonde que deve colar, né? Já deixa no paciente, tá certo? Mas antes do desfibrilador estar disponível, a pessoa ela tem que identificar a parada cardíaca através de ver o pulso, né? E começar a massagem cardíaca o quanto antes, que é o mais importante. Enquanto um faz a massagem cardíaca, o outro vai chamando o SAMU, se ele estiver disponível, né? E buscando também um aparelho de DEA ou desfibrilador externo automático para usar naquele momento. Então, ninguém para a massagem cardíaca, continue fazendo a massagem. Assim que chega o DEA,
essas pazinhas são grudadas no paciente, liga-se o aparelho então vai detectar o ritmo do paciente. Se for um ritmo que precisa de um choque, ele vai orientar, afastem-se todos, precisa dar o choque, então a gente, aqui nesse local, a gente vai apertar e então o aparelho vai dar o choque no paciente. E isso deu o choque, depois o aparelho vai orientar se precisa manter as massagens cardíacas ou não, e aí nesse meio tempo chega a ambulância, chega o SAMU, então é levado o paciente para o local. Então esse primeiro atendimento é muito importante, porque a gente sabe que em até 10 minutos, se a gente não fizer nada, há uma lesão cerebral irreversível pela falta de fluxo sanguíneo. Portanto, se a gente tiver equipes treinadas em BLS em vários locais, né, da cidade, principalmente nos locais mais de difícil acesso, como o interior, por exemplo, e tiver algum desfibrilador desse por perto, talvez a gente consiga diminuir bastante as mortes súbitas aí, né, com atendimento adequado. Então vale a pena aí as comunidades, né, e a parte política do local conversarem para tentar colocar isso em prática. As grandes fábricas, o exemplo que eu citei se deu aqui, uma das grandes fábricas aqui da nossa cidade. Ambientes com grande aglomeração, fábricas, indústrias, com a equipe de enfermagem que normalmente já tem seu atendimento, a disponibilidade desse equipamento e pessoas treinadas. É a oportunidade do acesso ao tratamento da forma mais rápida possível. Então isso também é válido. Isso tem sido, acho que, praticado nas empresas, levando acesso à terapia. Muito bom. Agora a gente vai falar sobre alguns casos, né? Mas antes eu queria só perguntar uma coisa. A gente fala sobre o estilo de vida saudável. Quem tem arritmia pode fazer qualquer tipo de exercício? Como é? Não. Algumas arritmias que são mais graves, né? Elas devem... É imperativo que a pessoa ela tenha um resguardo e ela não faça atividades muito importantes, porque a arritmia pode prejudicar mais o coração. E aí ela fica a vida inteira sem fazer essas atividades importantes? Como? Sim, existem arritmias que não tem como a gente resolver, e aí elas vão ficar durante tempo. Agora, existem outras que a gente pode resolver e a gente, então, depois que resolver, ela pode estar liberada para atividade física. Mas são várias situações, é muito heterogêneo essa questão, e o médico e o paciente, com os dados disponíveis ali, podem saber direitinho qual é a melhor forma de resolver isso. Muito bom. Eu tenho arritmia cardíaca, inclusive meu médico está aqui do meu lado. A gente descobriu um tempo, mas a minha é levinha, né, doutor? Não precisa de tratamento, não precisei ainda, graças a Deus, se Deus quiser, não vou precisar. Sim, felizmente é uma arritmia que não dá sintomas, é uma arritmia que tem um prognóstico bom, que não traz nenhuma complicação importante, portanto a gente só acompanha. O meu caso, ele pode ser considerado genético ou não? Provavelmente não é genético, né? Provavelmente não é congênito, mas a gente chama de primário, ou seja, ninguém sabe por quê, algumas células do coração elas resolveram gerar estímulos elétricos aleatórios e eles causam esse tipo de arritmia. Entendi, muito bom. Vocês têm, doutor Flávio, alguma orientação para quem tem esses sintomas, né? Tem que visitar o cardiologista pelo menos, né, uma vez por ano? Como é? É muito importante a visita ao médico. Na presença de sintomas, não deixe de procurar o cardiologista. Uma avaliação inicial com eletrocardiograma simples já dá muitos sinais para orientar o trabalho do colega. Então, não minimize os sintomas, não tire por menos, não faça pouco caso. Procure. Você tem a oportunidade de ter o diagnóstico correto, uma vez que o especialista ele tem a oportunidade de te avaliar. Então, acho que essa é a principal medida. Uma vez por ano, pelo menos, esteja presente no seu cardiologista. 35, 40 anos, histórico familiar, já trata de alguma doença, não espere muitos sintomas, pois é a prevenção que permite a
a intervenção precoce e muitas das vezes um tratamento mais simples com medicamentos e algumas orientações, para não chegar ao extremo de necessitar de um marca-passo, de um desfibrilador ou de uma ablação. Isso é muito importante dizer. Ótimo. E o senhor tem alguma orientação, assim, o doutor Flávio já falou sobre a idade, né? Às vezes as pessoas, o senhor até tinha falado sobre a questão da tireoide, que às vezes causam algumas arritmias, né? Então, a importância do tratamento multidisciplinar também, né? Às vezes você vai num endócrino achando que é um problema, né? Só de endócrino e às vezes pode causar outras coisas. Então é importante também ter esse tratamento. Como eu havia falado, naquela questão do diagnóstico da arritmia, que é simples em relação a alguns exames, mas a conduta diante dessas arritmias, elas são complexas porque a gente vai investigar o caso como um todo, né? E vai saber se aquilo, se existem algumas situações que causam arritmia. E o tratamento vai depender, claro, de resolver a causa da arritmia. Se é pressão alta, trata a pressão. Se é apneia do sono, trata a apneia e por aí, assim por diante. Muito bom, chegamos ao final do bate-papo. Queria agradecer muito ao Dr. Alberto Nogueira, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado, é sempre bom estar com vocês novamente aqui. Dr. Flávio, muito obrigada também por ter vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra, um prazer estar aqui também. Dr. Flávio e Dr. Alberto também fazem os procedimentos lá no Linhares Medical Center, né? E estão à disposição também para tirar qualquer dúvida de vocês. Muito obrigada, boa noite. Finito. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida.